ver todo mundo louve. Bem alto, vai. Louve. Quero ver. Louve. Continua, continua, continua. Louve, cante, aleluia. Adoramos Yeshua. Louve ao meu Salvador, Jesus Cristo, meu Senhor. Louve em toda a nação, ao leão, até Sião. Louve com a mão pra cima, todo mundo que respira. Louve, batendo palma, lavando a alma, cante e louve. Com alegria que contagia, dance e louve. Sem cessar até ele voltar, dance e louve. Até eu morrer, até renascer em Cristo, louve. Louve, adore e cante, aleluia. Deixe incendiar, vem do alto este fogo. Louve, profecia e língua de fogo. É avivamento. Louve, adore e cante, aleluia. Deixe incendiar, vem do alto este fogo. Louve, profecia e língua de fogo. É avivamento. Mão pra cima, geral! Vamos lá. Cante aleluia, aleluia. Aleluia, Cante aleluia, aleluia. aleluia, Cante aleluia, aleluia. aleluia. Cante aleluia. Cante aleluia, aleluia. Aleluia, Cante aleluia, aleluia. aleluia. Cante aleluia, aleluia. Cante aleluia. Yeah. Glória a Deus! Aleluia! Deus tem para cada manhã um cântico novo para a tua vida. Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Boa noite, povo de Deus. Vamos nos colocar de pé, iniciar o nosso culto ao Senhor. E eu queria iniciar esse culto fazendo uma pergunta para você nessa noite. O que te motivou a estar aqui, neste lugar, nessa sexta-feira? O que te motivou a você sair da sua casa e chegar aqui nessa noite? Eu quero dizer algo profundo sobre a sua vida. A palavra de Deus diz em João, deixa eu só pegar aqui o endereço, João 7:38, diz assim: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Rios de águas vivas. Então olha para essa pessoa que está do seu lado e diga para ela: você crê em Deus? Diz para outra pessoa: você crê em Deus? Os rios do Senhor vão fluir sobre você. Diz para ele: os rios do Senhor vão fluir sobre você. Amém? Os rios que nós estamos vendo em João, ele simboliza a presença do Espírito Santo de Deus, que nos transforma de dentro para fora. Quantos querem ser transformados de dentro para fora? Eu preciso ser transformada. Eu preciso ser alcançada por esse rio
que nos limpa, que nos cura, que nos restaura, que nos transforma e vai nos fazer sair daqui totalmente cheios do Espírito, purificados e totalmente transformados. Amém? Vamos fechar os nossos olhos? E aí do seu lugar eu gostaria que você já começasse a falar com o Espírito Santo, dizer: Espírito Santo de Deus, eis-me aqui. Eu deixo, Senhor, todos os meus problemas de lado, a minha casa que eu deixei. Eu tiro os meus olhos de toda a preocupação nesse momento. E eu quero agora, neste momento, ser uma oferta agradável a Ti. Me entregar totalmente para que o Teu Espírito Santo possa fluir dentro de mim. Venha me transformar, Espírito Santo. Venha tocar as áreas que precisam ser tocadas nessa noite. Nós queremos ser alcançados pela Tua graça. Queremos ser alcançados pela Tua misericórdia. Flui em nós, Espírito Santo. Flui em nossos corações. Flui nas nossas vidas. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo de Deus. O Espírito que convence o pecador, o Espírito que nos restaura, o Espírito que renova a nossa paz e alegria. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, nós Te agradecemos, porque nós estamos aqui. Muitos não estão aqui, às vezes por uma enfermidade, às vezes por alguma causa. Mas nós queremos honrar, Senhor, a oportunidade que nós temos de estar na Tua presença. E de realmente entregar tudo que temos, tudo que somos a Ti, nessa noite, em nome de Jesus. Será que você pode, nessa noite, levantar as suas mãos? Feche os teus olhos. E diga assim: Espírito Santo, eis-me aqui. Flui dentro de mim. Eu escolhi o melhor lugar para estar. Obrigada, Espírito Santo. Aleluia. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, outras pessoas, em outras coisas. Descobri Teu rio em mim e transbordei do Teu amor, sinto fluir Teu rio de vida aqui. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas. Mas o que aconteceu? Mas descobri Teu rio em mim e transbordei do Teu amor, sinto fluir Teu rio de vida aqui.
Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar, sinto fluir. Diga, teu rio flui, Senhor. Oh, 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 sinto fluir. Teu rio de vida. Mais uma vez diga de todo o seu coração: flui em mim, Espírito. Sinto fluir. Eu sinto, Deus, Teu rio de vida aqui. oh, 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 sinto fluir. Teu rio de vida aqui. Vem com teu rio, Senhor, nessa noite. Vem com teu amor nessa noite sobre nós, Espírito Santo. Nós precisamos de ti. Não existe outro lugar melhor de se estar a não ser no centro da sua vontade. Nos envolva, Senhor, com a tua presença. E nos faça, Senhor, sairmos daqui transbordados, convictos de que não estamos só. Envolto em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar, em meio à tua santidade, aqui quero ficar. Aleluia. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti. Lamento por viver indiferente, lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor, eu abro meu coração a ti. Lamento por viver só pra mim mesmo. Lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor, eu abro meu coração a ti.
de bênçãos. Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer. Só quero a ti. O Senhor, recebe essa nossa oração. Lamento por viver indiferente. Lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor. Eu abro o meu coração pra ti. Por viver só pra mim mesmo. Lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor. Eu abro o meu coração a ti. Oh, só quero a ti. Nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui. O Teu Espírito Santo nos trouxe para este lugar. Queremos desarmar o nosso coração, abrir a nossa mente para receber tudo aquilo que Tu tens para nós como Tua igreja. Fala que o Teu servo ouve, que a Tua unção se faça presente aqui, Senhor, para nos tocar e nos revelar a Tua vontade, em nome de Jesus, amém. Mexeram na mesa na minha regulagem ou não? Não pode mexer, estava boa. Dá um abraço em quem está perto de você. Pode sentar abençoado e abençoador. Deixa eu ver aqui. Quer tentar esse aqui? Não, estava bom, né? 1, 2. Não. 1. Estava bom, filha. Não podia fechar. 1, 2. Quer tentar esse aqui? Olha esse. 1, 2. 2, 2. Estava bom. Quando não está bom, eu reclamo. Esse aqui não está legal. Deixa eu ver o último aí. 1, 2, 2. Não. Tentar esse? 1, 2, 2. Está um pouco mais agudo. Abaixa um pouquinho aqui no altar para mim, por favor. Eu ainda acho que está muito agudo para mim. Acho que eu vou ficar com o meu mesmo. Só não fecha ele. Quando fechou, perdeu a qualidade. Para mim, pelo menos aqui no altar, às vezes as pessoas em casa não sentem. Mas é assim, quando eu não falar, é porque eu acho que está legal. Dá para ir.
Agora, quando eu falo é porque está me incomodando aqui, eu tenho uma certa dificuldade para conduzir. Põe um pouquinho só de agudo nesse microfone aqui, para mim. Aí a gente procura evitar esse tipo de situação. 1, 2, isso, aí, belezinha. Eles estão aprendendo, então a gente tem que dar um crédito, é ou não é? Não é fácil aprender. Vocês têm que ver a mesa lá em cima, é enorme. Parece assim, um painel de avião. São muitos recursos. É impressionante. Então eu dou um desconto para eles. Amém? O que seria de mim se vocês não estivessem em cima? Amém? Mas aí vocês vão aprendendo como que é a dinâmica do pastor aqui. Boa noite. Como é que vocês estão? Graças a Deus. Pela fé tudo me vai bem. Diga aí. Amém. Já cumprimentou quem está perto de você? Olha para quem está do teu lado e como é bom ter você aqui hoje. Seja bem-vindo. Vi a Vitória lá atrás. Tudo bem, Vi? Que alegria te ver, viu? Seja bem-vinda. Você é muito amada de todos. Ali, quem que está na frente da Dona Cida aí, Dona Cida? Aí na sua frente, Como é que é seu nome? Maria José. Seja bem-vinda, viu? Que alegria tê-la. Renan está aí. Corte de cabelo em dia, na régua. Melissa, querida esposa. O filhão está aí, com certeza. Amém. Glória a Deus. Clare. Amém. Tudo bem, Will? Tudo bem, Camila? Que alegria recebê-los. Genésio, eu recebi aqui um pedido de oração para interceder pelo seu irmão, né? Como é o nome dele? João. Daqui a pouquinho, me lembra, tá? Aleluia. Glória a Deus. Hoje eu quero ministrar a vocês um assunto que vai impactar a tua vida. Como é que eu sei? A minha vida foi impactada. Hoje vocês olham para mim e também aqueles que convivem comigo podem falar a respeito da minha pessoa. Hoje eu tenho uma alegria que não é minha. Eu tenho uma alegria que não me pertence. Mas eu nem sempre fui assim. Eu já fui depressivo e sofri muito com isso. E eu não sabia como lidar com as mazelas da vida. Até que eu fui para a palavra e conheci o Deus que se revela por detrás da letra. Hoje, muitos estão procurando os profissionais da saúde para tratar a questão mental, a questão emocional, porque com a modernidade, as coisas não foram amenizadas, muito pelo contrário, elas pioraram. As cobranças e as pressões são muito maiores. Então, ninguém que está aqui pode dizer, eu estou tendo uma vida tranquila, a não ser se Jesus estiver no barco da sua vida. Porque quando Jesus está no barco, a gente pode dizer, tudo vai muito bem. A gente sabe que o barco balança, a água pode entrar dentro, mas este barco não vai afundar. Então o segredo é ter Jesus conosco. O segredo é andar com Jesus. Então hoje se fatura altíssimo, é muito alto. As empresas farmacêuticas, por conta dos antidepressivos e ansiolíticos. Eu acho que é muito mais fácil a gente tomar um comprimidinho do que a gente, de repente, orar. E eu não digo rezar ou fazer uma prece
automática, sem vida. Não. Eu estou falando de você aprender o lugar de encontro com Deus, porque somente Ele pode nos curar. Eu não vou dizer para você que é do dia para a noite, mas pode ser. Porque milagre é assim, ó, acontece na hora. Cura divina é um processo. Pode levar um dia, 2, 3. Eu vivenciei uma experiência sobrenatural. Eu estava com os meus 20, 21 anos de idade, ou melhor, 19, 20, nesta casa, e eu estava passando pela pior fase da minha vida. A minha mãe diz assim, ela tem um ditado: desgraça pouco é bobagem. Porque quando vem, parece que vem tudo de uma vez. Aí eu estava com uma depressão, estava saindo de um relacionamento, não sabia lidar com isso. Descobri que estava com algumas doenças, reumatismo infeccioso no sangue, bronquite crônica, asmática, tinha um problema sério de coração, um problema nos olhos, que eu podia ter ficado cego dos 2 olhos, era uma inflamação que estava atingindo o nervo óptico, e o quadro seria irreversível, segundo o meu oftalmo. Eu tinha labirintite. Quando eu percebia que ia dar labirintite, eu me jogava no chão, eu deitava e tudo rodava. E eu ficava muito mal, eu tinha dores de estômago terríveis. As minhas dores de cabeça eram tão fortes, que eu entendo quando uma pessoa fala: pastor, eu tenho vontade de dar cabeçada na parede. Eu só não tinha coragem. Mas eu me vi doente, não só da alma, do corpo, mas também do espírito, porque eu estava afastado de Deus, e foi aí que eu me consertei com Jesus. Quando eu percebi que estava tudo caminhando do ruim para o pior, quem é inteligente se agarra nele. Não me abandona, Jesus, não me deixa perecer. Foi o que Pedro falou para Jesus quando ele estava afundando. E entenda, ele estava para morrer afogado. Se ele não abrisse a boca e pedisse socorro, ele ia morrer. Mesmo com Jesus ali do lado dele. Socorro, Jesus, ajuda-me, não vê que pereço. Aí Jesus estende a mão, tira ele da água e diz assim: homem de pouca fé, por que duvidaste? Por que a gente afunda? Porque a gente duvida. E nós precisamos trabalhar uma fé forte, porque a nossa fé geralmente é gelatinosa, a nossa fé é vulnerável, a nossa fé é fraca. Então foi aí que eu tive uma experiência com Deus. Eu entrei no meu quarto, morava com a minha mãe, na Vila Municipal, Pedro Rossi 30. Fechei a porta do quarto e dava para ver a luz entrando pela fresta da porta. Eu me ajoelhei do lado da cama e disse: eu não sei muito da Bíblia, mas eu conheço um versículo que diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu estou assim, Jesus, tira de mim essa carga. E comecei a chorar. Não sei quanto tempo eu fiquei chorando. A melhor coisa que você tem para fazer é chorar para Deus e não chorar para o diabo. Eu respeito quando uma pessoa está chorando. Muitas vezes eu deixo ela chorar, porque o choro dizem que limpa a alma. Mas eu quero te falar uma coisa: tem choro
que o diabo provoca e o diabo recebe. Não é um sacrifício diante de Deus. Mas quando você dobra o teu joelho, quando você clama, quando você suplica, quando você pede, quando você se quebranta, aquelas lágrimas são recolhidas. E pode ter certeza que aquele momento que você dedicou para estar com Deus, algo de sobrenatural vai acontecer e a tua vida vai ser impactada. Eu me lembro que quando eu me levantei, as minhas pernas estavam dormentes. Me apoiei na cama, me sentei e fiquei um tempo ali, no escuro. Eu respirei profundamente e me senti leve. Parecia que algo tinha sido tirado de dentro de mim. Parecia não. Algo foi tirado de dentro de mim. Eu não sei se você sabe, mas uma tristeza é normal. Você se entristecer por alguma coisa é normal. Mas quando essa tristeza começa a criar raízes, deixa de ser normal e passa a ser maligna. Porque ela vai se tornar uma angústia, uma mágoa, uma amargura. Isso destrói a tua vida. Os danos muitas vezes são irreversíveis. E eu me levantei, respirei fundo, fui para o banheiro lavar o meu rosto, e logo no corredor eu me senti leve. Parecia que eu estava flutuando, pisando em ovos, e era uma sensação tão gostosa, que eu disse: Deus, me conserva sempre assim. Mas eu vou te falar, nem sempre nós desfrutamos desse sentimento, mas você desfruta da fé, porque você conhece o Deus do propósito para a sua vida. E o inimigo, ele quer te afastar de Deus, porque quando ele te afasta, essa tristeza, esta mágoa, esta amargura, cria raízes para roubar a tua fé. E nós precisamos aprender a resistir a isso. Então eu não sei precisar quanto tempo durou este sentimento, mas foi o suficiente para eu ter uma experiência real com Deus, a ponto dele falar comigo e me separar para o ministério. Eu nem sabia como é que a coisa funcionava, mas eu só sei que Deus tinha algo para a minha vida, e eu disse: Deus, eu quero. Não pensa que o ministério nasceu do dia para a noite, mas o meu compromisso com Deus nasceu, porque eu disse: do mesmo jeito que Deus me curou, eu acredito que Ele quer curar outras pessoas, então eu vou dizer para outras pessoas que é possível elas serem curadas, no nome de Jesus. No nosso primeiro escritório, na Rua do Mercado, nós tínhamos uma frase na parede: tudo é possível ao que crê. E eu comecei então a dizer para as pessoas o que Deus tinha feito na minha vida. Eu não sabia pregar. Eu não conhecia sequer os livros da Bíblia. Eu nunca tinha estudado. Mas eu comecei a compartilhar com as pessoas a experiência que eu tive. E quanto mais eu compartilhava, mais eu queria compartilhar. E quanto mais eu falava, mais alegria tomava conta do meu coração. Aí eu descobri o caminho das minas. Falar de Deus, falar da sua palavra, pregar nos enche de alegria, testemunhar nos enche de alegria. E eu comecei a ter prazer em fazer isso, em visitar as pessoas, em compartilhar aquilo que eu tinha recebido. E não pense você que a minha cura aconteceu do dia para a noite. Também foi um processo. Mas eu cria.
Eu não sabia o que eu sei hoje, mas eu confessava, eu cria, eu agradecia. Depois que eu fui aprender a fórmula, que é exatamente essa, de você crer, de você confessar, de você agradecer. Aí algo mudou dentro de mim. De uma pessoa depressiva, angustiada, perturbada, de uma pessoa que tinha medo de lidar com os desafios, Deus começou a forjar em mim uma identidade que eu não tinha. Mas uma coisa era certa, uma alegria nasceu dentro de mim, e o inimigo não teve poder para apagar essa alegria. Eu não era alegre porque tudo me ia bem. Eu era alegre porque eu tinha descoberto a graça de Deus na minha vida, conhecido Jesus de verdade. Então isso fez toda a diferença na minha vida. Hoje eu quero falar com você sobre esse batismo de alegria. Por quê? Porque a gente não precisa se vitimar, a gente não precisa lamber feridas, a gente não precisa viver de passado, porque o nosso passado é o pior lugar que alguém pode estar. E tem pessoas que elas pararam a sua vida por conta de uma experiência traumática que tiveram. Eu entendo que é difícil superar, romper, ressignificar, mas uma coisa é certa: quando nós dependemos do Espírito Santo de Deus, Ele vai nos conduzir pelo novo e vivo caminho, para que nós tenhamos esta experiência de cura na nossa alma, para a gente não viver fragilizado, porque Deus Ele não se alegra quando nos vê derrotados, fracassados, frustrados, desiludidos. Somos filhos de Deus, nós temos que manifestar este espírito de filho e filha de Deus. Pode passar pelo deserto, pelo estreito, pelo aperto, mas foi entregue uma profecia a você, uma palavra que saiu do coração e da boca de Deus: você é mais que vitorioso em Cristo Jesus. Amém? Nós precisamos desse batismo de alegria, e você tem que buscar, e buscar todos os dias, e tomar posse, e dizer: eu não aceito mais este sentimento no meu coração. A melhor coisa para resolver um passado triste, que foi traumático, frustrante, é uma pá. Para você cavar um buraco, e enterrar bem fundo aquela lembrança. Você precisa compreender que depressão é excesso de passado. Estresse é excesso de hoje. E ansiedade é excesso de amanhã. Ou você entende isso, ou você vai adoecer. E tem pessoas que entregam os pontos, até que o barquinho vai se distanciando do porto seguro. A cordinha ainda está esticada, mas ele vai se afastando até que não conseguimos mais agarrar a corda e puxar de volta o barquinho para o pier, para o porto. Então você tem que olhar para a tua vida e dizer: o que é que eu estou fazendo comigo? Por quê? O diabo não vai fazer absolutamente nada se você não permitir. O diabo ele se levanta para roubar o motivo da tua alegria. Aí você celebra as tristezas, as mágoas, a amargura, o ressentimento, porque você não consegue contemplar Deus agindo na tua vida do jeito que Ele tem agido.
Quando a gente pergunta, alguém tem uma bênção para contar? Geralmente a pessoa diz, não, eu não tenho. Por quê? Você condicionou bênção às coisas materiais. Todos os dias eu oro e digo, obrigado, Senhor, porque mais uma vez eu abro os meus olhos. Obrigado por mais um dia sobre a terra dos viventes. Obrigado por mais um dia de saúde. Obrigado por mais um dia de alegria. Obrigado por mais um dia de prosperidade. Não significa que eu sou rico, mas significa que se eu tiver alguma necessidade, eu sei que Ele é o supridor, Ele é o mantenedor, Ele é o abençoador, Ele é o presenteador daqueles que o buscam. E eu busco. Eu quero Deus. Eu preciso de Deus. Eu não sou ninguém sem Deus. Ele é o motivo da minha vida, da minha paz, da minha alegria. Ele é o motivo da minha realização. Então você precisa olhar para a tua vida e agradecer. Agradecer a comida, agradecer a água que você bebe. Tem gente que não tem água potável para beber. Bebe água barrenta. Tem gente que se contamina pela água ruim. E você tem lá a comida na tua mesa todos os dias. Mesmo que não seja um banquete, saboreie como se fosse um banquete. Eu gosto da minha irmã, porque ela faz algo que eu acho interessante. Mesmo que ela tenha algo simples para comer, ela faz questão de arrumar a mesa, tem um ritual. Então ela põe o jogo americano, ela põe o pratinho, ela põe o pratão, ela põe o garfo, ela põe a faca, ela põe a colherzinha, ela põe a taça, ela põe não sei o quê. Ela entendeu isso, ela faz da sua refeição um banquete. Sabe por quê? Sempre quando você se senta à mesa para comer, você tem um acompanhante sem perceber. Jesus está ali esperando a tua gratidão. É você dizer, obrigado, Senhor, por essa refeição. Obrigado por esse lanche. Obrigado por esse cafezinho. Eu me lembro de um irmão que estava com câncer, em estágio terminal. O freezer da sua casa estava cheio de carne para o churrasco. E ele gostava muito de carne assada. Mas agora, ele não podia mais comer churrasco. Ele ajoelhou em frente à geladeira, caiu no chão e começou a chorar, porque a vida dele tinha acabado, porque ele não podia mais ter o prazer de saborear um churrasco, por conta do câncer no seu estômago, no seu intestino. Então imagina, nós reclamamos da carne, reclamamos da salada, reclamamos de tudo, nunca nada está bom. Vamos começar a agradecer. A mulherada, quando abre a porta do guarda-roupa para trabalhar de manhã, ou para vir ao culto, ou para um compromisso, a primeira coisa que elas falam é uma murmuração que não glorifica a Deus. Elas dizem, eu não tenho roupa. O marido diz, está ficando doida? Você não tem roupa? A mulher parece uma centopeia, tem 100 pares de sapato na sapateira. O homem, ele tem um tênis, um sapato e um chinelo. Está ótimo. Não precisa de mais nada. Mas a mulher não. Ela quer tudo combinando. Ela quer tudo diferente. E a gente entende, faz parte da natureza feminina. Mas vamos aprender hoje. Obrigado, Pai, pelas roupas que eu tenho. Porque quando você agradece pelas roupas que você tem, Deus pode te abençoar para que você tenha novas roupas. Agora, uma outra forma de você renovar o guarda-roupa é você plantar as que você não usa. Aquelas que estão em boas condições. Nós temos bazar na igreja e fazemos regularmente. Separe lá alguma coisa e traga para abençoar o nosso bazar. Ou se você sentir, você pode abençoar a vida de alguém que precise e que de repente tenha o mesmo manequim que você. Teve uma irmã muito querida
Mas o diabo sabe como ofender alguém. E a pessoa ficou extremamente ofendida, a ponto de querer sair até da igreja. Eu preguei isso, a irmã falou, eu vou semear essa roupa, mas eu vou semear para quem? Eu vou dar para a irmã fulana. Chegou para ela e falou assim, quando você emagrecer, você usa. A irmã ficou endemoniada. Como se a culpa fosse de Jesus. Então, a gente precisa saber que o diabo, ele tem ladrões de alegria. Diga comigo, ladrões de alegria. Você acorda para um novo dia, pensa que tudo vai transcorrer normalmente, de repente acontece algo dentro de casa. A mulher dá uma resposta de atravessado. De repente, já acontece alguma situação com o filho. O cachorro, que é o teu melhor amigo, te morde. O gato te arranha. Você prende o dedo na porta e pragueja. Você briga com o rapaz da van que passou e não te catou, não pegou. Esqueceu de você. Passou antes do horário. O ônibus. É lá na empresa. Acontece sempre alguma coisa que o diabo usa como ladrões de alegria. O vizinho que a gente nem conhece, nunca viu a fuça. O primeiro encontro é terrível, onde um tem vontade de matar o outro, e só não mata porque é crente, ou porque não tem uma arma, porque se tivesse matava. Então são os ladrões de alegria. Você vai no supermercado, alguém bate no teu carro. Acontece alguma coisa para te roubar a alegria, mas não permita que nada roube a tua alegria. Você precisa se tornar como Jesus, e isso é um processo. Quando é que você se torna como Jesus? É quando você pensa e diz, eu não vou falar, eu não vou brigar, eu não vou xingar, eu não vou murmurar, eu não vou praguejar, eu não vou amaldiçoar. Eu quero louvar e glorificar o nome do Senhor, porque eu sou bem resolvido. Quando algumas pessoas te provocam a ponto de você perder a sua sanidade, a sua lucidez, não se deixe levar, ladrões de alegria. Você tem que identificar, o diabo quer roubar minha alegria, mas ele não vai roubar em nome de Jesus. Acontece às vezes dentro da igreja. Às vezes eu estou concentrado, eu cumprimento muita gente, mas eu não consigo cumprimentar todo mundo. E às vezes eu passo na frente do irmão, o irmão fica sem vir na igreja, chateado comigo, porque eu passei na frente dele e não cumprimentei. Aí eu dou uma dica: quando eu não te cumprimentar, me puxa pelo braço, me agarra, me beija, me joga para cima. Pastorzão, eu te amo. E eu vou ser recíproco, eu vou dizer, eu também amo você. Eu posso achar estranho, mas é porque eu estou concentrado, são tantas coisas. Às vezes o operador não veio, ele estava na escala. Quem está lá em cima não vai atender o culto, porque o conhecimento ainda não é suficiente. Aí nós temos a iluminação, a gente tem a transmissão, a gente tem a mesa, a gente tem a mídia. Aí é a mídia que não funciona, é o monitor que não funciona, às vezes é a máquina de fumaça que não funciona, às vezes é uma luz que queimou, às vezes é o papel higiênico do banheiro que acabou. Ô pastor, acabou o papel higiênico. Falei, ih? Porque quando você trouxer um problema para mim, ou levar um problema para a tua chefia, para os teus líderes, não leve só o problema, leve a solução. Pastor, acabou o papel higiênico, fui no supermercado, já comprei, já está lá. Eu tinha um pastor, ele estava em uma das nossas igrejas, na hora do culto do meu lado, ele falou assim: pastor, acabou o papel higiênico, qual é a recomendação? Eu falei, limpar com o dedo e passar na parede. Ele falou, o senhor não está falando sério, né? Eu falei, o que você acha? Irmãos, é simples.
Não apresente só o problema. Seja você a solução. Você sabia que no seu trabalho você não ganha para dar problema, você ganha para resolver problema. Só que tem irmão que acha que ele entrou na empresa para infernizar o ambiente, para complicar tudo, para atazanar os colaboradores. Não, nós entramos para resolver problemas. É por isso que é escrito com tinta invisível na sua testa quanto você vale. Às vezes eu digo, você merece ganhar o que você ganha ou diminuir o que você está ganhando. Teve um que conversou comigo esses dias, ele falou, pastor, eu estou pedindo aumento e não estou conseguindo um aumento. O que eu tenho que pedir? Eu falei, demissão. Se você é bom funcionário, você tem que se mexer. Por quê? Porque ele deixa a desejar. Ele quer receber algo que não faz jus receber. Tem funcionário que sai caro para a empresa. Então você precisa aprender o teu lugar. Você tem que ter na empresa o espírito de sabedoria que você tem, para você ser usado por Deus lá, porque Deus não vai usar carnal, Deus não vai usar mundano, pecaminoso, Deus não vai usar uma pessoa que ao invés de ter sabedoria, ela age por impulso carnal, por burrice. Você não pode ser impulsivo, inconsequente, irresponsável. Então nós precisamos saber qual é o nosso lugar, porque quando você entende isso, Deus vai te usar poderosamente aonde você está. Foi isso que aconteceu com José. Imagina, ele foi vendido por escravo, como escravo pelos seus irmãos. Eles estavam pensando em matar José, mas Deus preparou uma caravana, que era a caravana dos ismaelitas, para ele sair de lá. E ele foi conduzido para o Egito. E lá ele foi para a praça pública, como exemplar de um escravo jovem, sarado, bonito. Ele foi comprado por Potifar. E quando ele começou a trabalhar na casa de Potifar, Potifar ficou assim, impressionado. Ele falou, escuta, desde que você entrou nessa casa, você colocou tudo em ordem. A Bíblia diz que Potifar via Deus na vida de José, por conta do seu trabalho. Quando ele vai para a cadeia, ele se torna carcereiro. As chaves das celas ficavam na mão de José. Ele organizou o ambiente. Era outra coisa com José lá dentro. E do mesmo jeito eles diziam, e Deus era com José na cadeia. Presta atenção, o problema é a gente ir sem Deus. Aonde você for, Deus tem que ir com você. Ele que vai dar sabedoria, discernimento, estratégia. É Ele que vai te abençoar. E a gente quer ficar queimando neurônios. Como é que vai ser? Não sei. Eu só sei que vai ser. Porque é assim que Deus faz. Às vezes quando a gente fica buscando detalhes, isso mina a nossa fé. Quem é que Deus vai usar para me abençoar? Será que é o irmão mais rico da igreja? Será que é aquele parente que está de boa, navegando em mar calmo, céu de brigadeiro? Será que é ele? Tem irmão que diz, não, eu vou jogar na Mega Sena, porque se eu ganhar, pastor, eu vou comprar essa igreja para você. É desse jeito, não é? Amados, a gente não faz fezinha, a gente faz fezona. Quando a gente confia em Deus é tão bom. Hoje nós tínhamos compromissos sérios para cumprir, dia 20. Gravei uma mensagem, postei. Graças a Deus nós temos alguns irmãos sensíveis à voz do Espírito Santo. Conseguimos pagar todas as contas praticamente do dia 20.
Essa semana nós também conseguimos pagar o nosso aluguel pontualmente, em nome de Jesus. Agora, amados, eu não vou dizer que é fácil, você tem que pagar o preço. Mas qual é o preço, pastor, que a gente paga? É o preço da entrega. Sabe o que é aliança? Eu sou de Deus, Deus é meu. A Bíblia diz, eu sou do meu amado é meu. Mas somente os apaixonados entendem isso. Uma vez eu estava num culto e estava tocando essa música. Os irmãos estavam louvando. Eu sou do meu amado é meu. Aí um irmão que era homem, estava do meu lado, ele disse assim, estranho cantar isso, né? Eu sou do meu amado é meu, né? Eu falei, é que você não é apaixonado por Jesus. Quem é apaixonado por Jesus entende. Amados, tem gente que fala, pastor, por que eu não sou mais abençoado? Como é que Deus vai te abençoar se você não tem estrutura para romper, para superar e para acreditar nos desafios que você vai ter lá na frente? Tem pastor que vem aqui, olha tudo, né, e fala assim, eu queria tanto ter uma igreja desse tamanho. Aí eu brinco com eles, eu disse, eu era feliz e não sabia. Aí ele falou, o que você quer dizer? Eu digo assim, olha, quando a igreja cresce, os desafios se tornam maiores ainda. Então se você não tem estrutura para cuidar de uma igreja pequena, quanto mais de uma igreja maior. E eu acredito nisso. Deus ele dá para nós, até na célula e até na igreja, o número de pessoas que a gente consegue apacentar. Então nós precisamos aumentar a fé, nos capacitar, para que em nome de Jesus a gente possa ampliar as nossas tendas. Ir além daquilo que vivenciamos, às vezes, no comodismo. Uma coisa eu sei. Deus, ele quer tratar você para você entender isso. Você está preparado para as cobranças, para as humilhações, para os ataques, injustiças, ameaças? Porque é assim, quando você é pequeno, ninguém mexe com você. Mas quando você começa a crescer, aí você vai arrumar inimigos gratuitos. Dentro da tua empresa, quando você recebe uma promoção, quando você alcança alguma conquista, quando Deus te promove, o diabo sempre vai arrumar um ladrão de alegria. E tem gente que chega e fala, pastor, eu não quero ser criticado. Eu falei, não quer ser criticado, não sai de casa. Eu não quero ser criticado, não quer ser criticado, não seja líder. Tudo que você fizer bem feito, ou você tentar fazer bem feito, você vai sofrer crítica. Agora eu vou perguntar para vocês aqui, alguém se lembra do nome de algum crítico famoso? Eu quero o nome de algum crítico famoso. Ninguém se lembra. Sabe por quê? Crítico não constrói nada. Agora você está construindo. E o diabo quer fazer o quê? Ele quer te puxar para trás e para te afundar. Ele vai dizer, não acredita. Não é para você. Está tranquilo, você já faz muito. Não abraça muita coisa não, senão você não vai dar conta. Você tem capacidade. Aí o ladrão de alegria vem e diz assim, você está perdendo a saúde, você está perdendo sua vida, você está perdendo tudo, perdendo a família por causa do dinheiro. Não, é só a gente colocar a casa em ordem. Aí você vai saber se dedicar para o trabalho, vai saber se dedicar, de repente, para a família, vai se dedicar na obra de Deus.
Você vai saber lidar com cada uma das situações. E é aí que o diabo vem. Onde ele opera? Na confusão, através de um espírito de engano. Aí quando você entende, o Senhor que me capacita, o Senhor que me habilita, o Senhor que me adestra, é o Senhor que me prepara, eu vou vencer. Eu sou mais que vitorioso em Cristo Jesus. Amém? E José, ele tinha assim, tanta expertise. Quando ele foi vendido como escravo, ele tinha 17 anos. Sabe quando ele assumiu o trono? Quando ele tinha quase 30. Levou tempo, né? O preparo. Deixa eu te falar. Vocês já estão preparados para muita coisa. Vocês precisam acreditar e dizer: Deus, pode entregar, que eu vou te glorificar. Tem muita coisa que a gente vai aprender. E tem coisa que não tem jeito. Por exemplo, quando é que você aprende a ser pai? Quando você aprende a ser mãe? Só depois que nasce a criança. Pode ler quantos livros quiser, pode participar de quantos seminários, conferências, simpósios, sei lá, você puder. Mas você só vai aprender na prática. E pronto. Casar. Você não fez um curso. Como ser o marido ideal, como ser a esposa ideal. Está levando paulada. Aprende na marra. Chorando lágrimas de sangue. Por que eu não obedeci o conselho do apóstolo Paulo, que disse para eu não casar? Mas enfim, amados, nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Cuidado com os ladrões de alegria. Olha o que diz em Salmos, capítulo 51, versículo 12. Devolve-me a alegria da tua salvação. Diga comigo: alegria da tua salvação. E sustenta-me com um espírito sempre pronto a obedecer. Por quê? Quando a gente está triste, a gente não quer obedecer, ou não é? A gente fica de mal com Deus. Fala: não, Deus não fez, Deus não me atendeu, Deus não me ouviu, estou de mal de Deus. Não vou mais na igreja, não quero mais liderar, tiro meu nome da escala, não vou mais dizimar e ofertar, não quero saber mais de nada. Então aqui, o salmista diz sempre, sustenta-me com o espírito sempre pronto a obedecer. Por quê? A gente obedece quando está bem e obedece quando está mal. Qual é a obediência que mais agrada a Deus? É quando eu estou bem, que é fácil fazer, ou quando eu estou mal? Os maiores milagres na Bíblia aconteceram de pessoas que foram se arrastando até Jesus, que foram carregadas, que foram tateando, apalpando, se encostando. Não foi assim. Fala para Jesus vir em casa. Por que Jesus não vem em casa? Fala que agora eu não quero saber mais do reino de Deus, não. Não, eles iam até Jesus. Amados, funciona até para atendimento pastoral. O pastor não tem bola de cristal. Eu não adivinho. E às vezes a mulher fala: não conta para ninguém. E o marido não conta. Aí a mulher passa por uma privação sozinha, porque não tem apoio. Não pode ser assim. Quando você está doente, você vai para o hospital, ou o hospital vem até você. Você vai até o médico vem até você. Não, apertou uma dor de barriga, eu vou para o hospital. Eu não fico lá: não, o médico tem que vir aqui. Eu estou com dor de barriga. Não, meu filho, tem que ser inteligente, vai logo, senão vai sujar mais uma cueca. Vai! Você está entendendo como é que é? Até aniversário. Por exemplo, a mulher faz aniversário. Aí ela diz: não fala para ninguém. Aí
o marido não conta para ninguém. Aí o nosso sistema está desatualizado. A internet não mostra que é aniversário. A idade está errada lá no Face. Não fui eu que coloquei a idade errada, foi a própria pessoa. Aí fica revoltada. Por quê? Porque não recebeu um parabéns. Agora, o marido inteligente faz assim: pastor, vamos organizar alguma coisa para minha esposa? Um traz o bolo, traz meia dúzia de coxinha, um traz o refrigerante aí, é pique, é pique, é pique, é hora, é hora, é hora, é bênção, é bênção, é bênção, com Jesus, pronto. Olha, amor, que coisa linda, né, os irmãos fizeram, olha, que bênção, aleluia, ai, eu sou muito amada na igreja, né, amor? É, você é sim, ele que articulou tudo. É assim que a gente tem que fazer. Amados, nós temos uma igreja grande. Quantos você acha que dão parabéns para mim? Que ligam para mim? Que dão presente para mim? Que dão uma oferta para mim? É claro, é mínimo. Mas eu vou deixar de amar você por causa disso? Claro que não. Para mim aniversário é todo dia. Não é? E como é bom um abraço sincero, um beijo sincero. Se puder dar um presente, aleluia, glória a Deus e amém. Mas eu vou te falar uma coisa. Teve aniversários esse mês de março e de abril. É muito aniversariante. Na época das vacas gordas, eu lembro que eu dei, em 2 meses, quase 30 camisas do Dalina. Aí chegou uma hora que eu falei, peraí, né? Eu ganhei uma tergal aqui. Nem tergal tem mais, tem. É da minha época de criança. Tem um ditado que diz: se chita eu não mereço. Não, se cetim eu não mereço, chita morro e não visto. Nada contra, ganha lá uma gravata de zíper, que nem usa mais. Sei lá. Mas é que a gente quer se sentir especial, não quer? Então, se a gente quer se sentir especial, a gente vai tratar os outros como especiais. Aí eles vão tratar a gente também. A gente não fica constrangido quando uma pessoa dá um presente para a gente e chega o aniversário dela, a gente não dá, a gente compra nem que seja atrasado. Não é? Fala, não, essa pessoa me deu um presente. E bom, eu vou ter que botar a mão no bolso. Eu vou ter que dar um presente bom para essa pessoa. Não é verdade? Assim, ladrões de alegria. Você viu que a gente fica chateado por causa de um telefonema, por causa de uma mensagem, por causa de um presente, por causa de qualquer coisa. Diga para o teu irmão, nós precisamos crescer. Porque se você falar, você precisa crescer, o irmão já fica revoltado, fala, peraí. Então é nós, amém? Amém. Agora eu sei que não é fácil lidar com isso, mas são coisas que o diabo usa para roubar a nossa alegria. Então olha aqui Davi, o que foi que aconteceu? Davi peca do conhecimento de todos, e o Salmo 51 é um salmo onde ele se arrepende. E ele está dizendo aqui, eu perdi a minha alegria. Por quê? Por conta do pecado, eu creio que eu perdi minha salvação. Aí ele ora e diz, devolve-me a alegria da tua salvação. Hoje eu estava orando, falando com Deus, dizendo assim, Deus, eu sou feliz, porque estou salvo. Eu não sei se você ora assim, conversando com Deus. Sabe por quê? Viver para nós é Cristo, morrer é lucro, é ganho. A gente não sabe quanto tempo vai viver, mas a gente tem que ter propósito de vida. A gente vive para quê, gente? Para aguar a planta? Para cuidar do gato? A gente vive para quê? Não, eu sei que é um motivo, é uma razão, eu respeito, é legal. Mas eu estou falando que não pode ser só por isso, tem que ser algo muito maior. Tem gente que trata melhor os animais do que a gente. E a gente tem que pregar Jesus, levar Jesus. Porque os gatos e cachorros não vão ser salvos, mas as pessoas vão ser. Qual que é a razão? É só de ir trabalhar, de voltar para casa, de reclamar,
está infeliz aonde está, não tem prazer no que faz. O que nos motiva, gente? O que nos motiva? Às vezes olha na cara do marido. Eu tive um caso que a pessoa dizia assim: eu quero morrer, pastor. Eu falei: mas por que todo dia você diz que é morrer? Pastor, cada vez que eu olho para a cara do meu marido, eu não tenho vontade de viver. Era para ter vontade, alegria de viver. Mas não, eles estavam brigados e brigavam muito. Qual que é a nossa razão de viver? Não pode ser só aquilo que a gente se limita a fazer, é isso que eu quero dizer. Tinha uma irmã que ela sofria de tirania do dever. Ela limpava a casa, limpava a casa, limpava a casa. Ela tirava todo o brilho do porcelanato. Eu dizia: irmã, faz o seguinte, faz uma visita, apresenta Jesus para alguém. Ela: não vou trazer em casa, senão suja a casa. A gente tinha uma célula, ia abrir uma célula na casa de uma irmã. Ela falou: não, e se o pessoal sujar o meu sofá? Eu falei: irmã, não pode abrir célula na sua casa não. Se o sofá é mais importante que uma alma, não dá para abrir célula na sua casa não, deixa quieto. Pessoas são mais importantes que coisas, amém? Mas é claro que a gente tem que respeitar o ambiente. Lancha na cozinha, em cima da mesa, não vai derrubar a Coca-Cola no sofá da irmã. Não, tem que pagar para fazer aquele processo de limpeza, que é caríssimo, a não ser que eu peça para a nossa irmãzinha fazer lá, né, que a irmã faz o processo de limpeza. Não faz, Rose? Rose? Ela faz o processo de limpeza do sofá? Vocês estão pensativos aí com respeito ao negócio. Não precisa ficar. Não precisa. Não é? Por exemplo, tem gente que é só academia. Não, tem que ter uma razão maior de viver. É assim que eu quero que você pense. Isso pode me trazer uma alegria. Mas fazer a obra de Deus, isso nos dá muito mais alegria. Tem gente que tem alegria de cuidar do marido, tem gente que não tem. Tem uma alegria. Mas quando a gente, sabe, alcança uma alma, quando a gente está fazendo a obra de Deus, quando a gente dá uma palavra, quando a gente ora por aquela pessoa, quando ela recebe um milagre, aí tudo muda. Tudo muda. Teve um irmão que ele construiu uma casa linda, mas era só para ele e para a família dele. Eu falei: que graça tem? Não tem graça. Ele jogava sinuca com ele mesmo. Já pensou? Teve gente na igreja que tinha casa com piscina. 5 anos morando na casa com piscina. Entrou na piscina 3 vezes em 5 anos. É caro ter uma piscina em casa, gente. O que eu estou dizendo é que não é só isso. É que a gente precisa entender que nós fomos chamados para fazer algo que vai além do que nós precisamos fazer. Então, devolve-me a alegria da tua salvação. Eu não sei quando você se entristece, porque quando você às vezes está triste, é porque é como se você não entendesse sobre a alegria da tua salvação. O diabo pode tirar tudo de você, menos a alegria da tua salvação. Você está salvo, você vai para o céu, você é de Jesus. Agora, quando nós estamos debaixo da condenação do diabo, essa alegria é perdida. Então Davi tinha um coração segundo Deus. Ele quebra a sua aliança com o Senhor. Ele cai em pecado. Ele entra em crise. E essa crise está retratada lá no Salmo 51. Aí ele ora, diz: devolve-me. Nem coisas, nem pessoas eram a razão da sua alegria. Ele conhecia intimamente o Senhor e sabia que nada no mundo poderia lhe proporcionar a alegria que Deus lhe oferecia. De pastor de ovelhas ele se tornou rei, tinha todo o poder em suas mãos, mas sua alegria estava em Deus. Ele não tentou compensar com coisas
deste mundo. Tem gente que quebra sua aliança com o Senhor e peca, entra em crise, mas procura compensar, e por isso nunca volta para Jesus. O diabo dá um escape passageiro, tira a pessoa da realidade, entorpece, anestesia, embriaga o seu estado consciente, para não encarar Deus de frente, se quebrantar, se arrepender e abandonar o pecado. Aí continua vivendo do jeito que está vivendo. Agora, ele ora e diz: devolve-me, eu quero a alegria que o Senhor oferece. Diga comigo: eu quero a alegria que só o Senhor pode me dar. Devolve-me a alegria da tua salvação. Quando você sinceramente entrega a sua vida a Jesus e recebe por fé a salvação eterna, você recebe esta alegria. Esta alegria é santa, vem do alto, é um presente de Deus, é a testemunha da sua aliança com o Senhor. O inferno se reúne todo dia para destruir esta aliança, sua intimidade com Deus, e roubar a tua alegria. Nada pode roubar a tua alegria. Diga comigo: nada. Seu maior alvo não é o maior alvo do diabo não é impedir você de arrumar um bom emprego, de ser promovido, de impedir a compra de uma casa, de um carro, de atrapalhar aí os seus planos de férias. Não. O maior alvo do diabo é de atrapalhar ou te afastar de Deus, para você não desfrutar dessa alegria. Porque quando você está bem, você levanta de manhã, põe uma roupa legal, passa lá o teu perfume e vai encarar a vida. Pode ser difícil, mas Deus não nos chamou para fazer algo fácil. Olha só, Deus não te prometeu uma vida fácil. Ele prometeu que estaria do teu lado. É esse o segredo. O que ele faz? Investe pesado para destruir a sua aliança com Deus. E ele consegue quando você peca, quando você não faz a vontade de Deus. A resposta de se andar na vontade de Deus é esta alegria. Você pode estar na igreja com sua aliança quebrada, e você vai estar sem alegria, sem prazer, sem motivação e sem iniciativa. Não é para estar, mas muitas vezes o diabo faz isso. Aí a pessoa vai morrendo espiritualmente. Como vem esta alegria? Por andar com Deus. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, eu preciso estar em Deus, e Deus estar em mim. Deus me manda perdoar, não relutar, não justificar. Deus me manda amar incondicionalmente. Deus me manda fazer o bem, se não faço eu peco. Deus me manda servir sem olhar a quem. Deus me manda fugir da aparência do mal. Deus me manda não assentar na roda dos escarnecedores. Deus me manda preservar. Deus me manda contribuir com a sua obra. Quando eu faço o que Deus manda, a palavra está em mim. Quando o Espírito Santo se alegra em mim, eu recebo a renovação deste batismo de alegria. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito sempre pronto a obedecer. Sem obediência a Deus não haverá gozo, regozijo, alegria em seu coração. Toda hora o Senhor coloca diante de nós uma porta aberta. E diz a Bíblia: eis que colocarei diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Apocalipse 3:8. Oportunidade para desfrutar de uma comunhão maior com Deus. Quando você obedece, você agrada a Deus e Deus se agrada de você. Tenho dito estas palavras
para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. João 15:11. Amém? Eu vou parar aqui, porque eu quero orar por vocês. Vamos ficar em pé? Corre que calabassuri andalanaste. Curva a cabeça, fecha os olhos. Corre que calamanasteri andalanasso. Senhor, eu quero orar por pessoas que estão enfrentando essa tristeza, que deixou de ser uma tristeza normal e passou a ser uma angústia, passou a ser um ressentimento, passou a ser uma mágoa, passou a ser uma amargura. Eu quero orar por esta pessoa que não tem mais prazer em viver, que vê a vida em preto e branco, que não tem mais objetivo de vida. Eu quero orar, Senhor, por esta pessoa que não tem encontrado motivação para viver. Encontra esta pessoa, Pai, aqui, nesta noite. Encontra, Senhor, esta pessoa que está nos acompanhando pela internet. Encontra esta pessoa que vai estar assistindo o culto gravado. Senhor, remove essa tristeza. Devolve a alegria da tua salvação para esta pessoa. Coloca diante dela, Senhor, o teu propósito, a tua vontade, a tua revelação. Senhor, esta pessoa é amada, é importante, é especial, e ela precisa compreender o que o céu tem preparado para ela, que o diabo não prive ela de nada, que ela viva, Senhor, debaixo da tua revelação, em nome de Jesus. Cura, Senhor, cura da alma, cura, Senhor, os sentimentos, as feridas abertas. Remove essa tristeza, Senhor. Renova, Senhor, esta alegria. Oh, requei calabassuri anda labassou. Eu quero que você fale com Deus agora, no teu lugar, mas não fique de boca fechada, abra a boca e comece a falar com Deus. Confessa para Deus essa sua tristeza, essa sua revolta, o porquê de tanta amargura. Confessa e diz: Deus, eu não quero mais viver assim, eu quero voltar a sorrir, me ensina a sorrir de novo, coloca, Senhor, um sorriso no meu rosto, devolve o brilho para os meus olhos. Começa a falar com Deus, começa a falar com Deus, começa a falar com Deus, começa a falar com Deus. Oh, requei calabassuri andala. Fala com Deus. Pai, eu sei, tua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Preocupar com a aflição e com as dores do meu coração, se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Fala com Deus. Fala com Deus. Não aceita mais essa tristeza dentro de você. A alegria do Senhor, a tua força é.
Devolve-me, Senhor, a alegria da minha salvação. Faz, Senhor, algo no meio do seu povo hoje. Libera, Senhor, o teu Espírito Santo. Oh! Recalabasuri que calamanassa. Oh! Fala com Deus. Oh! Rebalabasuri calababarracha. Move-te, Senhor, em nosso meio. Move-te, 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 move-te. Aleluia. Aleluia. Te glorificamos, te exaltamos, te bendizemos. Tu és grande, Tu és poderoso, Tu és eterno, Tu és santo, Tu és único. Tu és majestoso, Tu és muito digno de ser louvado. Oh, recalabasuri andalanaste. Oh, recalabasuri andalanaso. Oh, requei calabasuri que calanahasha. Oh, remalanaso. O diabo não pode roubar a alegria do teu coração. Não permita que o diabo roube a alegria do teu coração. Corre que calabaço. Vem cá, vem. Diga assim, feche os olhinhos. Diga: o Senhor conhece as feridas profundas do meu coração. O Senhor sabe que muitas vezes eu tentei tirar minha vida, mas eu te agradeço, porque eu estou viva e eu estou aqui. Eu quero, Senhor, esta alegria. Me perdoa, porque eu cometi este ato, porque eu permiti que espíritos malignos entrassem na minha vida. Mas agora eu fecho a porta e eu quero, Senhor, ser cheio do Teu Espírito. Eu não quero mais que nenhum destes demônios se manifestem mais na minha vida. Eu quero viver esta alegria. Eu quero ter e viver uma realização plena. Em nome de Jesus, eu declaro que todos os demônios que me atacam, direto ou indiretamente, na minha mente e no meu coração, não tem mais poder para agir na minha vida, porque eu sou de Jesus. Eu fui comprada por bom preço, pelo seu sangue derramado e vertido naquela cruz do Calvário. Eu creio, Senhor, que Tu és o meu Deus, o meu Senhor e o meu Salvador. Diga agora: todos vocês, espíritos malignos do inferno, não tem mais poder para agir na minha alma, na minha mente e no meu coração. Feche os olhos, fique quietinha. Eu desfaço tudo aquilo que foi feito para destruir a vida dessa moça. Eu resgato ela dessa encruzilhada, deste trabalho que foi feito, desta oferenda
desse despacho. Eu tiro o nome dela desse pentagrama, desse círculo de fogo, onde o nome dela foi queimada com enxofre, com pólvora e pó de pemba de Oxalá. Você perdeu. Ela é de Jesus. Ela foi comprada por bom preço. Você não pode atormentá-la. Você perdeu. Ela é de Jesus. E vocês vão ter que entender isso. Eu não posso, cara. Eu quebro toda a autoridade que foi dada a vocês. Eu quebro todo o poder. Tudo aquilo que ofereceram, em nome de Jesus, eu quebro o poder. Eu quebro o poder. Você vai ter que sair dela, da sua vida, da sua casa, do seu lar, da sua família, do seu trabalho. Você vai ter que soltar a filha dela. Você perdeu. Vai ter que soltar. Diga comigo assim, em nome de Jesus. Todo espírito maligno do inferno que age na vida da filha dela, tira aqui, irmã, não tem poder para continuar escravizando ela. Em nome de Jesus, solta agora. Pai, nós oramos e intercedemos para que essa menina seja resgatada. Faz uma obra linda na vida dela, quebranta o coração dela, que ela tenha uma experiência real com Jesus. Espírito não perdoador, solta ela agora. Você perdeu. Você que traz o ódio, a raiva, o ressentimento, o desejo de vingança, você perdeu. Olha só, às vezes vocês dizem assim, por que o demônio não vai embora? É por causa disso. Espírito não perdoador. A pessoa não perdoa. Ela fala que perdoa, mas não perdoa. Você deixa ela perdoar? Não! Aí ela fica presa. Cara, de novo. Fica! Ela vai ficar. Diga assim, em nome de Jesus. Está quebrado. Todo o poder maligno do inferno. Diga, ela é de Jesus. A irmã fica atrás, por favor. Diga, nós amarramos os 7 espíritos que agem na vida dela. E ordenamos agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sai dela! Sai. Obrigado, Jesus, porque ela está liberta. Vamos declarar, obrigado, Jesus, porque tu tens uma obra linda na vida dessa moça. Jesus morreu por ela naquela cruz. Jesus derramou o seu sangue lá por ela. E nós profetizamos que vamos ver ela totalmente liberta. Vamos ver ela totalmente abençoada, totalmente vitoriosa. Nós cremos, Pai, que Tu estás fazendo uma obra linda na vida dela, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. De 2 em 2, ajuda. Acompanhe até o lugar lá. Oh, requei calabás. Só põe ali, isso. Ótimo. Fecha os olhinhos, em nome de Jesus. Sai. Toda tontura, todo mal-estar, toda indisposição, sai. Obrigado, Jesus. Diga, em Cristo Jesus, eu sou mais que vitoriosa. Liberta, Pai, ela do vício, em nome de Jesus. Eu creio, Senhor, no Teu poder. Diga, eu sou amada, eu sou importante, eu sou especial, eu sou as meninas dos olhos de Deus. Jesus morreu por mim, Ele pagou o preço pela minha vida. Amém, amém, Jesus. Amém. Claro, eu vou orar pela sua tia. Pode trazê-la aqui. Vem cá, eu vou orar por ela. Vem cá, pode vir.
Que olhos lindos, né? Azuis. Feche os olhinhos, tá? A irmã Neuza, feche os olhos. Em nome de Jesus, Senhor, repreendo esse espírito encarcerador. Tu tens poder de tocar nesta coluna, de curá-la, sará-la e libertá-la. Restaura, Senhor, todo o desgaste. Tira toda a pressão. Toca nas vértebras, nervos, músculos. Em nome de Jesus, do alto da cabeça à planta dos pés. Opera com navalhas, com bisturis de fogo, Pai. Em nome de Jesus. Toca, Senhor. Cura, Jesus. Sara, Jesus. Faz uma obra linda na vida dela. Toca. Do alto da cabeça à planta dos pés. Toca, Jesus. Toca. Toca. Toca, Jesus. Todo mal saia. Toca, Jesus. Toca, Jesus. Restaura. Cura, sara e liberta, Senhor. Toca. Em nome de Jesus. Cura, Senhor, de todo problema circulatório. Cura, Senhor. De toda dormência. De todo formigamento que ela sente. Fortalece as suas pernas. Fortalece os seus joelhos, Senhor. Tira toda a dor. Toca nesse estômago, Senhor. Toca, Jesus. Cura ela. Cura, Jesus. Que a tua unção, que o teu poder, que o teu milagre venha sobre a vida dela. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga amém. 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 Como é teu nome? Dá um abraço aqui. O pastor está todo suado e fedido. Deus abençoe. E você quem é? Vitória. Vamos orar pela Vitória. Fecha os olhinhos. Toca, Senhor, na Vitória. Que a tua unção venha sobre a Vitória. Que o teu poder venha sobre a Vitória. Tu tens algo para a vida da Vitória. Toca, Jesus. Toca, Jesus. Toca, Jesus. Oh, reque calabasuriana la nação. Toca, Jesus. Toca, Jesus. Toca. Enche a Vitória com teu Espírito Santo. Encha com teu Espírito Santo. Toca, Jesus. Corre que calabasurianda la nasterianda la naso. Toca, Jesus. Toca. Toca. Mais do teu Espírito, mais da tua presença, mais da tua unção. Toca, Jesus. Toca. 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 Amém. Amém. E não é para ter mais medo de nada. Você é muito corajosa. Tá bom? Pai, eu quero orar agora pelo Lucas, primo da Janaína, que está entubado em Divinópolis. Faz uma obra na vida dele, Senhor. Alcança ele nessa UTI. Jesus, entra lá. Devolve a vida para ele. Faz uma obra. Em nome de Jesus.
Repreendemos, Pai, todo o espírito de morte. Profetizamos vida. Colocamos a vida dele em tuas mãos. Mais alguém quer oração? Vem cá. E Maria José? Corre que calabasuri andalanaste. Muitas vezes você dizia assim: eu luto tanto na minha vida, quando é que a minha bênção vai chegar? Muitas vezes faltava força, mesmo assim você arrumava força, sei lá de onde, ou melhor, eu sei, porque você sempre foi uma mulher de fé. Você sempre foi uma mulher que cria que Deus ia fazer. Às vezes parecia que estava longe demais a bênção, parecia que estava demorando muito. Mas hoje você diz assim que a coisa não é só material, não. Tem outras coisas que precisam ser consertadas na sua vida. Tem feridas aí no teu coraçãozinho, na tua alma, que precisa de cura. Deus, tu tens fortalecido essa mulher. Cuida dela, para que ela possa ser o testemunho de fé que ela consegue ser dentro da casa dela, com todos os defeitos. Porque muitas vezes você fala desse jeito. Você ressalta às vezes mais os defeitos do que propriamente as suas qualidades. Mas eu quero te falar que você foi escolhida. Que Deus vai começar na tua vida a agir de uma forma diferente. Estas bênçãos que você recebeu é só um sinal. E pode crer naquilo que Deus tem preparado para você. Toca Jesus. Toca Jesus. Vem sobre ela com a tua unção, com o teu poder, com a tua glória. Toca Jesus. Mais do teu espírito. Mais do teu espírito. Toca Jesus. Toca. Tira dela essa preocupação. Você já colocou estas coisas e esta pessoa diante de Deus. Descansa agora, Maria José. Confia em Deus. Ele está fazendo a obra. Deus está tratando de tudo. Tira, Senhor, dela toda a tristeza, toda a preocupação, todo o medo. Todo o mal vai saindo agora. Todo o mal sai da sua mente. Sai do seu coração. Toca Jesus. Toca Jesus. Toca. Faz tua obra na vida dela. Toca Jesus. Toca. Toca Jesus. Toca. Toca. Levanta as mãos, Maria José. Deixa o Senhor encher você com seu Espírito Santo, com a tua unção, com a graça, com o poder. Toca Jesus, toca, toca, toca Jesus. Oh, rebalabasuri andalanasta. Toca Jesus, toca, toca Jesus, toca Jesus, toca, toca, toca Jesus. Toda taquicardia, cura, Senhor, quando o coração dela dispara. Tira dela todo medo, todo problema respiratório. Toca, Jesus. Toca, toca. Faz a tua obra. Toca, Jesus. Diga amém. Amém. Dá a chave. Pai, eu quero te agradecer pela casa e pelo carro que a tua filha recebeu. Que seja um sinal daquilo que o Senhor está fazendo e está por fazer. Que ela possa, Senhor, desfrutar de tudo aquilo que tu tens preparado
E todo prejuízo, tudo que o diabo roubou, tudo que o diabo retardou, devolve para ela 7 vezes mais, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu desfaço, Pai, todo mal. Tinha gente na própria família, Maria José, que falava de você, que te criticava e que não gostava de você. Mas hoje essas pessoas têm que olhar para você e ver que você é diferente. E que o teu testemunho seja cada vez maior. Deixa Deus te usar. Jesus te ama muito. Tem um monte de coisa para consertar, mas Ele vai consertando. Amém? Dá um abraço. Deus abençoe. Quem mais? Pode encerrar? Pai, eu oro pelo João, irmão do Genésio. Ele precisa de um milagre, Pai. O quadro dele é crítico, mas o Senhor tem poder para operá-lo. Nós amaldiçoamos essa doença e cremos no milagre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, graças a Deus. Vi, vem cá, Vi. Vou orar por você. Aleluia. Tudo bem? Feche os olhinhos. Corriquei calabaço. É um tempo novo para você. Você só não sabe disso. O Senhor conhece o que vai no teu coração. O que você fala e o que você não fala. O Senhor te vê nas noites mal dormidas, quando o sono não vem, quando você vira de um lado para o outro. Deus conhece as tuas perguntas, mas Deus não desistiu de você. E é por isso que você está aqui. Pai, eu repreendo todo o mal na vida dela. Quebra toda e qualquer maldição de família, herdada, de palavras, que ela possa viver um novo tempo, Senhor. Venha curá-la na sua alma, venha curá-la no seu coração. Tira ela, Pai, desta prisão, em nome de Jesus. Toca, Jesus. Toca. Toca. Toca, Jesus. Diga assim comigo: Deus, me perdoa pelos meus pecados. Jesus, eu me reconcilio contigo. Eu creio no perdão dos meus pecados, na minha salvação e na minha libertação. Toca, Jesus. Toca, Jesus. Toca. Toca. Toca, Jesus. Toca, Jesus. Toca, Jesus. Pode sentar, por favor. Antes de irmos embora, vamos entregar o nosso dízimo e oferta ao Senhor. Diga, Ele merece. Ele sim é merecedor. Amém. Separe a tua oferta de amor. Se você não trouxe hoje, traga domingo. Mas nunca deixe de dizimar, de ofertar, de semear. Deus não precisa da tua oferta, mas Deus conta com você. Amém? Separe o teu melhor. E vamos entregar juntos para o Senhor, em nome de Jesus. Amém? O Pix está em tela. Vocês estão conseguindo... Nós mudamos o QR Code, vocês estão conseguindo acessar? Porque com outro a gente não estava conseguindo. Só para me dizer se está. Abre? Não? Não está abrindo, né? O Pix está no envelope, se alguém quiser. A máquina de cartão está com o pastor Adailton.
Vamos entregar o nosso melhor para o Senhor. Pai, eu sei, tua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se tua presença só traz alegria, tua alegria é Vamos a ficar em pé. minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Amém. Pai, tu tens cuidado do teu povo, e o teu povo tem cuidado da tua obra. Eu sei que aquele que cuida da tua casa, o Senhor cuida da casa dele. Olha, Senhor, para cada pessoa que está aqui, aqueles que têm contribuído com seu dízimo, com a sua oferta, com a sua semente. Olha para aqueles que contribuíram remotamente agora, aqueles que vão contribuir depois, aqueles que vão trazer sua oferta no domingo. Deus, eu creio em algo especial que tu tens preparado para a tua igreja. Temos visto muitos irmãos rompendo e prosperando. E eu creio, Pai, no teu propósito para a vida dos teus filhos. Porque o Senhor se alegra com a prosperidade dos teus filhos, diz a tua palavra. Libera, Pai, aquilo que precisa ser liberado. Alcança, Senhor, a tua igreja. Faz, Senhor, o teu milagre. Em nome de Jesus. E nós te agradecemos por tudo que tu tens feito. Por nós, pela nossa casa, lar, família. Obrigado, Pai, pelas bênçãos que temos recebido. Em nome de Jesus. Amém? Não sai daqui sem dar um abraço no teu irmão, um abraço na tua irmã, um abraço em quem está perto. Vai abençoado para casa em nome